nós não estamos plantando igreja, nós estamos plantando campus. Campus, Né? Qual que é a diferença, gente? A gente planta o campus para que a igreja de verdade ela chegue nas casas. É isso. Plantar a igreja. Porque assim, ó, eu sempre penso assim, ó, qual que é o BO das igrejas grandes hoje? Na maioria da religião. A gente tem dois modos de fazer acontecer a igreja. Fazer um templo de Salomão ou fazer coisas maiores que eu fiz, como Jesus falou. Vocês farão coisas maiores, Jesus falou assim. Ou vocês querem fazer coisas maiores do que eu fiz, ou vocês querem continuar fazendo o templo de Salomão? E o BO tá nos caras querer fazer templo de Salomão hoje, entendeu? Eles querem fazer o templo. E a gente perdeu fazer coisas maiores. Então a igreja ali, a gente vai dar 200%, porque a gente sabe que a partir daquilo ali eu vou conseguir, nesse tempo, fazer coisas maiores do que ele fez. Talvez ele não tinha essa voz que a gente tem hoje. Eu creio que tudo, a integralidade das coisas, ela funciona hoje na nossa vida. A gente crê nisso hoje. Então tudo que eu fizer, tudo é válido dentro do que Deus ele sonhou para a humanidade. Dentro de onde eu estou mirando no que Deus sonhou para a humanidade. Então, para mim, eu falo isso várias vezes. Cara, não precisa, vou gastar 50 mil. Tipo, Jesus não precisa disso aqui, mas qual que é? Por que eu estou fazendo isso aqui? E aí você bate o pino. Quem não entende, bate o pino. É verdade. Então não vamos fazer mais nada. Não, mas eu vou fazer... Como que eu não vou fazer mais nada, sendo que Jesus me deu a missão de fazer coisas maiores do que ele fez? Então não posso ser 880. Mas o que eu tenho para esse tempo? Eu tenho para esse tempo essa caixa. Eu tenho para esse tempo esse microfone. Eu tenho hoje o quê? Eu tenho saúde hoje. Eu tenho... O que eu tenho? A minha família? Então o meu filho vai aprender para que ele também possa pregar esse evangelho. Tudo que é meu é para a glória dele. O que é a glória dele? A glória dele é a igreja de Jesus se manifestando na terra. E eu uso tudo que eu tenho para que essa igreja se manifeste. Só que o domingo é uma parte da excelência do que a gente faz. Por isso que para mim eu sou intenso independente do lugar que eu tô. Se é no domingo lá, se é numa quarta-feira aqui, se é num lidera tocando violão, se é em casa, na criação dos... Porque tudo vai levar a esse reflexo da igreja de Jesus na terra. Né? Então, por isso que não é plantação de igreja. A igreja ela vai acontecer de segunda a segunda. Só que tem uma parte ali no domingo que acontece, que provavelmente é a maior porta de entrada para as pessoas na igreja de Jesus. É isso que a gente quer proporcionar. Qual que é a igreja? É o reino de Deus manifesto. E a gente vai fazer com força aquilo ali, que aquilo ali, para nós, é a visão que Deus dispensou aqui. Para esse tempo. Para agora. E pode mudar daqui. Isso, daqui a pouco pode ser, ó, acabou, não vai mais ser isso aí. Vocês estão, igual o Carl falou esse tempo atrás, você falou isso. Ó, daqui a um tempo pode ser, pessoal, que a gente esteja proibido de entrar no cinema. E provavelmente vai acontecer. Vai começar a ser perseguido e vai chegar a esse ponto. E aí, acabou então? Acabou a igreja. Não, jamais. E essa é a verdade, que antes da cruz, o epicentro da religião era o templo. Depois da cruz, na prática você vê que também é o templo. Mas depois da cruz, não. Depois da cruz, cada casa é uma igreja, cada crente é o pastor. Sacerdote universal. É esse corpo místico. E o corpo místico. E aí, só que tem um detalhe. A igreja apostólica primitiva, ela se reunia de casa em casa e perseverava na oração no templo. Por quê? Porque o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos e as casas ficavam pequenas. Então, o ajuntamento de domingo precisa ser o fim das coisas, não o princípio das coisas. Aqui que está invertido. Tá tudo errado, então. Terminou, a gente encerrou no fim das coisas. Sendo que no princípio das coisas, a gente chamou de princípio aquilo que é o resultado. E aí qual que é o nosso problema hoje? Que um pastor que morre para abrir uma igreja, que são a maioria deles, eles morrem quando fecha a igreja. Porque eles pensam que aquilo é a igreja. Então, se eu fechar a Inc. hoje, o diabo venceu. Só como eu nunca morri para abrir a Inc., não, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão de uma carreira no multinacional, eu abri mão... Não abri mão de nada, mano. Eu só entendi que era uma grande oportunidade de pregação do evangelho, fui lá, fiz um contrato e estou 11 anos fazendo isso. Só que se amanhã fechar, eu vou celebrar os testemunhos que eu vivi e não os que eu não vivi. E hoje eu vejo que na religião, um cara ele dá demais para abrir uma igreja, e essa é a razão que ele nunca fecha aquela igreja. E tem muita igreja zumbi. São igrejas que elas apenas estão lá, mas elas deixaram de existir faz tempo. Elas não são eficazes.
São problemas sociais hoje, igrejas que deveriam estar fechadas, que nem Deus está mais lá. Só que o pastor, ele fala, ele deu tanto para abrir, que ele morre se fechar. Tá pegado a isso. Tá pegado. E o reino de Deus não é aquilo. O reino de Deus vai além daquilo. Né? Por isso que é importante, assim, Deus, para esse tempo. Qual que é o tempo? E, Cal, tu consegue assim, ó, baseado em tudo que você já viu, já estudou, já vivenciou, você consegue traçar um paralelo de igrejas que deram certo, o que elas possuem, igrejas que deram errado, o que elas possuíam? Você consegue ter mais ou menos assim um norte de, cara, isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai dar. Então, eu já tenho essas referências, você consegue fazer essa lista? Eu tenho bastante evidências, mas a principal é que a igreja que deu certo foi o pastor que deu certo fora da igreja. Eu tenho um pastor amigo meu que ele tem mais de 1.000 funcionários. Então tudo que ele faz na empresa, ele faz na igreja. Ele só vai comprando coisa, comprando estagiário, comprando filmmaker, ele vai contratando. É um cara maluco. Ele tem mais de 2 milhões de folha de pagamento por mês. Só que esse cara deu tão certo com esses 1.000 funcionários fora da igreja, que a igreja dele hoje tem milhares de pessoas em 5 anos, se eu não me engano. Numa cidade desse tamanho. Por quê? Porque esse cara ele é tão dinâmico nas coisas que ele perdeu a fronteira entre aquilo que é dele e daquilo que é de Deus. Então ele faz dinheiro e com o dinheiro ele faz a igreja. E esse cara hoje tem um grupo pastoral onde ele é o pastor mais ausente da igreja. Porque ele tem 1.000 funcionários. Mas domingo ele sobe lá, arrebenta e prega e tá todo mundo bem, todo mundo feliz. E a igreja é a maior igreja da cidade, de Minas Gerais. Como? Por isso que não dá pra falar, tem que tomar cuidado, né? A igreja que deu certo, a igreja que deu errado. É isso. Não, a igreja nunca dá errado. Não dá errado. Igreja, só tem uma que influencia mais e outra menos. Um campus deu errado. Uma missão deu errado. Você falhou na missão. A igreja de Jesus não dá errado. Então é bem perigoso a gente ficar... E isso é muito normal. E aí eu comecei a perceber que a gente não estava tão isolado, sozinho, sendo egoísta. Porque a gente mete a palavra igreja em tudo, assim. Só que, cara, a igreja é um negócio, assim, que não é isso que a gente tá falando que deu errado. Isso aí que deu errado não era igreja, entendeu? Era esse ajuntamento de pessoas. Isso, não, mas eu tô falando porque... não, faz sentido. Tipo, deu errado a igreja. Não, a igreja do cara lá deu certo... Só que, teoricamente, ele nem tava fazendo igreja. A igreja já era a empresa dele. Ele se organizou. Sim. Ele se organizou. Ele foi para mais uma missão e a missão foi bem cumprida. Sim. Não, mas é isso, assim, ó. Eu acho que já entrou tanto no inconsciente coletivo que a palavra igreja é aquele lugar que você reúne com meia dúzia de gente, que realmente é isso, né? Quando você leva a palavra igreja, você não pensa na totalidade dessa palavra, em tudo que isso está acoplado. Só pensa nessa partezinha aí, ó, que é o ajuntamento no domingo, né? Então sim, mas faz todo sentido. Quando a gente fala dos desafios hoje de abrir um campus novo da igreja no cinema, né? As pessoas elas não enxergam, né? Elas acham que se assina o contrato, você entra e tá tudo bem, né? A gente acabou de chegar de uma viagem para o Paraguai, em que a gente foi em busca de equipamentos para melhorar a estrutura, para entregar para quem chega na igreja o melhor, né? Quais são os principais desafios hoje, Cal e Léo, para se instalar um novo campus da igreja no cinema? Quanto de recurso tem envolvido por trás disso? Quanto de tempo, quanto de dedicação tem envolvido por trás disso? O maior desafio é você gerenciar uma igreja por influência e não por imposição. Ser honesto nisso. A religião, a base dela é imposição, por isso que ela funciona com velocidade. Né? Já o jeito que eles fazem o dízimo e oferta já é uma imposição. Ainda que eles se escondam por trás de muitos versículos bíblicos, mas a maneira que é colocada isso é uma sentença. Se você não dizimar, vai feder para o teu lado. Então nessa imposição, o baldinho enche e assim a gente consegue pela imposição fazer um kids, pela imposição fazer o diácono vir no horário, fazer. Só que o reino, ele não funciona por imposição. O reino, ele funciona por influência. O maior desafio de construir uma igreja é você ser honesto com a influência que você tem. Porque se a gente está vazio de influência, a gente vai estar vazio de recurso. Então, a influência ela é chave para engajamento social comunitário, para mobilização de pessoas, porque você não paga nada. O Léo não ganha nada de salário.
Tudo que ele tem é uma ajuda de custo das horas que ele passa aqui, que dá mais de 20 horas semanais. E é coisas da CHF bem administrativas, né? Ele passaria fome. Não tem nada a ver. Não tem como. É a gasolina, a alimentação dele. Ele mais algumas pessoas aqui. Só que todos os nossos pastores não têm salário. Nenhum. Eu nunca tive salário há 11 anos. Então como é que se faz um pastor obedecer? Ele tem que entender as coisas suficientes para ele fazer por si, não por causa que eu... Ele não está ele não tá debaixo do meu comando lá. Ele está ao comando da missão, daquilo que a mãe dele ensinou na casa dele, na igreja que ele cresceu. E ele não fica por causa do salário. Não fica. E esse é o prodígio hoje da força da nossa igreja. É gasolina azul, é gasolina de avião. Gasolina é tudo igual? É, mas algumas não dá para usar em algumas engenharias. Por quê? Porque algumas são mais puras do que outras. E hoje a maneira que a gente faz igreja hoje, ela precisa de gasolina pura, senão a máquina não funciona.